do Senhor, mas nós vamos dar uma pausa, por assim dizer, ao Evangelho no Evangelho de João. Nós vamos a outro Evangelho, que é tão amado quanto, para vermos uma das mais maravilhosas narrativas da ressurreição. Este Evangelho é o de Lucas, e você abrirá, por favor, no capítulo de número 24. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, para nós ouvirmos a voz do Senhor, que nos fala unicamente hoje por sua santíssima e escrita palavra, que é a Bíblia. Lucas, capítulo de número 24, de 13 a 35. Irmãos, esse trecho do Evangelho de Lucas nos fala sobre os discípulos de Emaús, a quem Jesus encontrou, ressuscitado, Jesus encontrou no caminho. Vamos então prestar atenção na leitura do texto. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias atentamente ao que Deus nos diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, louvado seja o Senhor, porque teu Filho poderoso, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos, ó Pai, e vivo está, ó Deus. Ele é a nossa esperança, a esperança da glória, ó Deus, de que nós
cultuamos a um Deus vivo, eterno, e a seu Filho ressuscitado dos mortos triunfantemente, nós cremos que este mesmo Filho, poderoso Deus, Rei e Salvador, está agora aqui conosco, ó Deus. E é poderoso, ó Pai, de como havia instruído os discípulos de Emaús, nos instruir agora, pelo seu Santo Espírito. Ó bendito Jesus, que estás conosco aqui. Fala-nos por meio da sua palavra, ó Deus. Ajuda-nos a expor as Escrituras, como tu fizeste no caminho a Emaús. Assim, confiados em ti, no teu poder e na tua graça, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, é domingo pela manhã. É um domingo como este aqui. Um domingo de manhã. E as mulheres vão ao túmulo cuidar do corpo de Cristo. Mas chegando lá, eis que o túmulo está vazio e a pedra retirada do lugar. Não havia mais guardas, porque eles fugiram aterrorizados pelos anjos que vieram. E esses mesmos anjos agora anunciam às mulheres que o Cristo ressuscitou, embora elas mesmas ainda não o tinham visto. Essa notícia maravilhosa, assombrosa, corre rapidamente e chega até os discípulos de Cristo, por meio das mulheres piedosas que ouviram dos anjos a boa nova. E essas mulheres contam aos discípulos, e é muito provável que esses dois discípulos que temos diante de nós, os dois discípulos de Emaús, um conhecido, Cleopas, e o outro anônimo, nós não sabemos, eles estavam reunidos com os discípulos quando as mulheres chegaram. Eles estavam, esses dois discípulos, reunidos como os apóstolos quando essas mulheres chegaram. E então eles ouviram essas boas novas, mas ainda assim não creram. E estão indo embora para o seu vilarejo, o vilarejo de Emaús, tristes, porque como diz o texto, já era o terceiro dia e Cristo não havia sido visto ressuscitado. E é nesse contexto que nós encontramos aqui o texto de Lucas. Olha só o versículo 13. Naquele mesmo dia, no domingo, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Emaús ficava cerca, então, se nós fizermos a transposição da distância para os nossos meios de defini-la a distância, seria mais ou menos de 10 a 11 quilômetros que a cidade estava distante de Jerusalém. Então, o vilarejo melhor de Emaús estava a 10, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Não era uma distância enorme, mas não era também uma distância curta e pequena. E eles estavam a caminhos de volta para o seu vilarejo ou aldeia, porque estavam decepcionados e frustrados por não terem visto Cristo e não terem a certeza que, de fato, as mulheres tinham razão, ele tinha ou havia ressuscitado. Mas não é importante aqui, não é uma coisa muito interessante, logo de início aqui, que Jesus se dará a conhecer a estes dois discípulos. Olha o que o versículo de número 14 diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, a ideia de inesperadamente, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E aqui, meus irmãos, nós vemos que esses dois discípulos, como nós veremos, tristes por tudo que aconteceu a Cristo Jesus, segundo eles, e de fato o profeta poderoso de Deus, eles tristes ali estavam caminhando para o seu vilarejo e repentinamente, inesperadamente, Jesus se coloca ao lado deles. A ideia do texto de Lucas é que Jesus estava caminhando atrás deles. E à medida que Jesus, porventura, apertava um pouco os passos, agora os três se encontram juntos, os dois discípulos de Emaús e Jesus. E agora ele ouve a discussão,
acerca daquilo que havia acontecido em Jerusalém nos últimos dias. É isso que eles estão discutindo, segundo o versículo 14 nos dá a entender, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Essas todas coisas sucedidas são, certamente, o julgamento injusto pelo qual passaram o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua condenação ainda injusta, a sua crucificação e sepultamento, e ainda mais, a conversa das mulheres, o testemunho das mulheres sobre a possível ressurreição de Cristo dos mortos. Todas essas coisas eram um assunto dos discípulos, esses dois discípulos, essa dupla de Emaús, enquanto caminhavam para a sua aldeia. E Jesus se faz presentes com eles. E aqui, meus irmãos, como nós começávamos a dizer, não é maravilhoso que Jesus apareça a esses dois discípulos desconhecidos? Não é maravilhoso? Por que Jesus não apareceu antes aos seus apóstolos? Embora, obviamente, ele já havia aparecido a Pedro, como nós veremos. Mas por que ele não apareceu à elite judaica? Por que ele não foi aos fariseus e escribas? A elite de Israel. Por que ele não escolhera primeiramente a esses para mostrar a sua glória ressurreta? Mas a esses simples discípulos. Um deles, nós nem sabemos o nome, Luiz. Josué, Coraci. O outro nós sabemos, porque nos é informado aqui, mas é o único lugar na Bíblia em que ele aparece, esse Cleopas. Há um outro Cleopas nas cartas, mas não é o mesmo homem. Meus irmãos, não é poderoso saber que Cristo está com todo humilde e sincero crente? Ele não está só com o pastor. Ele não esclarece a sua verdade só aos presbíteros. Ele não faz isso apenas aos poderosos. Ele faz isso a todo aquele crente sincero e verdadeiro, como estes de Emaús. Cristo Jesus não está mais com um pastor do que está com você. Ele está igualmente, porque ele ama como ama todos os seus filhos. Ele fala com você pelas Sagradas Escrituras, assim como fala o pastor, pelo mesmo Espírito que habita em ti e nele. Portanto, isso não há diferença. Nisso não há diferença. Deus nos ama igualmente em Cristo. E Ele está com cada um de nós, em nossas necessidades. Isso aqui é muito importante de Lucas. Lucas tem esse olhar, não? O evangelista tem esse olhar. Ele olha sempre para os marginalizados. Você vê muitas mulheres em Lucas. Muitos que estão à margem da sociedade e Cristo Jesus sempre com eles. E é verdade aqui também. Saber que Cristo está sempre conosco. Ainda que não sejamos importantes para este mundo. Cristo, o Rei do Universo, o Criador do Cosmos, está com cada um pessoalmente de nós para nos assistir e nos fortalecer. E nisso não há diferença nenhuma no povo de Deus. Mas outra coisa nós aprendemos aqui, já que de cara, nesses primeiros versículos. Nós devemos observar nesses versículos que lemos agora, que existe para nós encorajamento na atitude de um crente falar ao outro sobre Cristo. Qual é a conversa dos dois discípulos de Emaús? Qual é a conversa deles? Eles estão falando sobre as coisas que aconteceram a Cristo. Tanto que eles vão revelar a Jesus posteriormente, né? Você é o único que estando em Jerusalém não sabe das coisas que aconteceram a Jesus Cristo, o Nazareno. O assunto é Jesus Cristo. E o texto é um encorajamento para todos nós aqui acerca das nossas conversações sobre Jesus Cristo. Porque quando nós falamos de Cristo, quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós conversamos sobre Ele, Ele está poderosamente no nosso meio. Ele nos ajuda a falar dele. E é aqui que está o texto nos dizendo que enquanto falavam daquelas coisas acerca de Cristo, Cristo ia com eles. Irmãos, a conversação sobre a pessoa e obra de Cristo produz uma bênção especial para todos nós quando praticamos essa conversação. Em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo diz: vocês devem se edificar mutuamente, edificai-vos mutuamente. E nós sabemos que quando isso acontece, nós sabemos quando nós falamos uns aos outros de Cristo, da pessoa dele, de sua obra, do registro, do testemunho acerca dele,
nas Sagradas Escrituras, nós somos mutuamente edificados. Tanto que Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais acerca de Cristo, com gratidão no vosso coração. Colossenses 3,16, Júlia. Habitando ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente com o quê? Com a palavra acerca de Cristo. Falem de Cristo uns aos outros. Falem da sua vontade, do seu poder, da sua obra, do que ele fez para conosco, segundo o testemunho da Bíblia. E nós nos edificaremos mutuamente. Malaquias, o profeta, veja o que ele disse. Em benefício aos crentes de toda a época. O profeta do passado disse assim, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros sobre o temor do Senhor. E olha só o que diz o texto, Malaquias. O Senhor atentava e ouvia para a conversação deles. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros sobre o Senhor. E o Senhor atentava para a conversa deles e os ouvia. Deus tem prazer, Cristo tem prazer em nos ouvir falar sobre Ele. E Ele nos ajuda a fazermos isso. Quando nós conversamos com uns aos outros sobre Cristo, quando nós conversamos com nossos vizinhos sobre Cristo, testemunhando sobre Ele, Cristo está ali. Ele tem prazer e nos fortalece para dar o testemunho exato, segundo a palavra Shumaidon. E aí eu pergunto, irmãos, do que nós temos conversado uns com os outros? Quais as nossas conversas com os nossos familiares? Nós nos abençoamos mutuamente falando acerca de Cristo, ou esse é o último dos assuntos? A glória de Cristo, sua obra, seu poder, estão em nossas conversações ou estão delas excluídas? Um correto coração diante de Deus geralmente encontrará palavras para falar de Cristo. Às vezes você pode pensar, eu não sei falar de Cristo, eu não tenho o que dizer. Talvez o seu e o meu problema seja o coração. A palavra não tem habitado no nosso coração. Lembra do que a Bíblia diz? A boca fala? Nós sabemos, irmãos, nós sabemos de cor. A boca fala do que está cheio o coração. Se ela está cheia de futebol, ela vai falar disso. O assunto será esse. Nós teremos o que falar, não é verdade? Quando alguém acompanha os jogos de futebol, ele tem o que falar, irmãos. Porque ele sabe tudo. Ele sabe tudo daquilo. Porque o coração dele está cheio daquilo. Ele tem assunto. Quando é política, ele tem o que falar. Porque o coração dele está cheio disso. Ele lê tudo sobre o assunto. Aquilo domina a vida dele, o coração dele. Irmãos, política, futebol e todas as outras coisas deste mundo não devem tomar o nosso coração como Cristo deve tomar. Certamente a nossa boca falará do que está cheio no nosso coração. Do que você tem falado. Quais são as suas conversações? Vamos continuar? O versículo de número 16 e 17 diz que ainda que Jesus tivesse se colocado no meio deles, eles não reconheceram. Olha aí. Vamos ler juntos? 16 e 17? Por favor, me ajudem. Os seus olhos, porém... Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? De que está tanta mentira que capaz? Eles pararam de esquecer. Os olhos dos dois discípulos de Emaús estavam impedidos de o reconhecer. Por quê? O texto não diz o porquê. Era uma ação sobrenatural de Deus, não permitindo que eles ainda reconhecessem o Cristo? Talvez. Estavam eles demasiadamente tristes, como o texto deixa claro, que sequer olharam para o lado, para perceberem bem o estranho que agora os acompanhava? Pode ser. Nós, quando estamos tristes, nós ficamos com a cabeça prostrada, simplesmente nós olhamos para os olhos das pessoas que falam conosco, não é verdade? Pode ser que esteja acontecendo aqui com os discípulos, nós não sabemos. Mas sabemos que o texto nos diz que eles não reconheceram Cristo no primeiro instante. E sabemos mais que eles estavam entristecidos demasiadamente. Irmãos, eu passo aqui para outra aplicação para nós.
Esses homens haviam perdido a alegria espiritual, embora fossem crentes. Eles eram crentes, isso vai ficar claro. Jesus está com eles porque os ama e os escolheu. Mas eles tinham perdido a alegria espiritual porque haviam deixado de prestar atenção suficiente e de crer na palavra profética como um todo. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os profetas, mas eles não prestaram atenção, eles não deram coração às profecias acerca do sofrimento de Cristo, como Cristo deixará claro posteriormente no texto. Ele dirá: vocês não viam nas Escrituras que era necessário que o Cristo padecesse? Se vocês tivessem observado, vocês não estariam tristes. Vocês estão porque vocês não observaram as Escrituras como deveriam. Esses homens, tendo negligenciado o estudo da palavra de Deus, não compreenderam o quanto estavam perdendo. Não nos surpreende de eles olharem com tristeza, como o texto diz, tendo Cristo ao lado deles, e ainda assim estavam tristes. Irmãos, deixe eles falar. Quantos de nós estão abatidos e desanimados por não meditarem na santa palavra de Deus? É verdade, irmãos. Quantos de nós aqui estão vivendo semanas arrastadas, abatidos, entristecidos, desgostosos com a vida, sem esperança, murmurantes? Isso tudo porque nós não temos nos dedicado à palavra de Deus. Irmãos, quantos de nós, queridos, estão vivendo nos lares em pé de guerra? Como nosso lar tem sido um campo de batalha. Palavras duras têm sido ditas ali. Falta de entendimento e perdão. Isso tudo porque nós não temos ouvido a voz daquele que é o príncipe da paz. Nós não temos feito a nossa devocional no lar. Nós não temos lido a Bíblia em casa. E o príncipe da paz não tem falado conosco. É por isso que nós vivemos num pé de guerra, num estado de guerra e de batalha sempre com os outros. Quantos casais não se amam mais porque deixaram de ouvir o amor de Cristo nas Sagradas Escrituras? Não têm lido: perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quanto nós temos perdido por não atentar à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Façamos como o salmista. Olha o que o salmista fez. A minha alma, de tristeza, verte lágrimas. O salmista não é diferente de mim e de você. O homem de Deus também teve tristezas. As minhas lágrimas são muitas. Os meus olhos e minha alma vertem lágrimas. Fortalece-me, ó Deus, ele continua, segundo a tua palavra. A tua palavra pode me fortalecer quando eu estou triste. E depois o mesmo salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me dá vida. Ah, meus irmãos, nós temos em casa o livro. Nós temos o livro de Deus em casa. A sua palavra poderosa, consoladora, vivificante. E nós temos estado muito tristes, muito abatidos, porque nós não temos ido a ela. Deixe o príncipe da paz falar com você. E você terá paz. Deixe que a voz daquele que acalma a tempestade ecoe na sua casa. E você terá calma. E você terá paz. Deixe que a palavra de Deus fale. E tudo se acalmará. Creia nisso, irmão. Ele é aquele que o vento e o mar obedecem à sua voz. Não será diferente com o meu e com o seu coração. Veja só, o versículo 18 diz que, embora no versículo 17 eles tenham parado tristes e diante da pergunta daquele ainda irreconhecível visitante no caminho de Emaús, porém resolveu falar com aquele que eles não sabiam quem era. Diz o texto no versículo 18, porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? É óbvio que eles pressupõem que esse estranho, o termo aqui, és o único, no grego, né, és o único estranho. A ideia de único peregrino, porque como eles veem Jesus caminhando com eles para fora de Jerusalém, eles pressupõem, e não de maneira errada, que Jesus é um peregrino.
porque ele está voltando de Jerusalém como eles. Então, é o único peregrino, é o único que estava em Jerusalém, de lá não era, que não ouvistes e vistes as coisas que aconteceram nos últimos dias. E aí Jesus pergunta no versículo 19, eu acho essa pergunta maravilhosa. Jesus diz assim, versículo 19 diz assim, e ele, Jesus, lhes perguntou, quais? Isso aqui é maravilhoso, porque Jesus ele sabe muito bem, porque é com ele que aconteceu. E ele pergunta assim, quais coisas? E obviamente Jesus não quer abusar dos seus discípulos aqui, pressupondo uma ignorância que ele não tem. Ele sabe como nós somos. Ele sabe que nós precisamos falar. Irmãos, as pessoas pagam para falar. É isso que faz o psicólogo. Ele recebe e o psiquiatra para ouvir. As pessoas pagam e pagam caro para poder serem ouvidas. Nós queremos falar. É por isso que Deus nos deu a graça da oração. Porque nós precisamos falar. E Jesus quer ouvir. Embora ele saiba todas as coisas, ele sabe que falar nos faz bem. Ele sabe que expressar as nossas angústias e tristezas nos faz bem. E ele pergunta, quais? O nosso Senhor é sensível à nossa dor e os nossos sentimentos. E aqui eles respondem prontamente. Olha o versículo 19 continua. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Uma explicação aqui, uma demonstração, uma revelação de quem Cristo é perfeita, né? Um poderoso varão, profeta, poderoso em palavras também em obras, diante de Deus, aprovado diante de Deus todo o povo. Então, que é perfeita a entendimento nesse aspecto que eles tinham de Cristo. E aí eles continuam, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Não é maravilhoso ver judeus, israelitas, confessando que eles, juntamente com as autoridades, crucificaram a Jesus e não os romanos? Porque, em última instância, quem crucificou a Jesus foram os romanos. Em última instância, porque a ordem final foi de Pilatos. Crucificam, então, seja ele entregue à crucificação. Mas os discípulos de Emaús entendem como se deve entender. A culpa não era mais dos romanos do que era dos judeus. Tanto que Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos diz assim, você não sabe que eu tenho poder para libertá-lo, permitir que vivas, e também para condená-lo? E Jesus diz, você não teria poder se de cima não te fosse dado. Aí Jesus continua, por isso maior pecado tem quem me entregou a ti. Maior pecado tem os judeus, representados pelos seus líderes, que me entregaram a você. Eles têm maior pecado. Você também tem, porque você está se omitindo da justiça. Você está querendo lavar as mãos, dizendo que não tem nada a ver com isso. E você sabe que eu sou inocente. A Bíblia diz que Pilatos sabia que Jesus era entregue de forma injusta, que ele era inocente, mas sabia também que os líderes o entregavam por inveja. Ele devia ser posicionado, mas ele preferiu preservar o cargo dele e lavar as mãos, dizendo, não tenho nada com isso, aí vocês resolvam, vocês querem que ele seja crucificado, então que seja. Jesus diz, você tem pecado, mas maior pecado tem o povo para quem eu vim e não me reconheceu. Irmãos, os nossos pecados como crentes são mais ofensivos a Deus do que os pecados dos não crentes. Porque nós sabemos mais. E quando é mais dado a alguém, mais é cobrado. Os nossos pecados ofendem mais a Deus do que os pecados dos não crentes. Porque nós temos mais privilégios. Quem ofende mais? O colega do trabalho ou o marido? A dor maior da ofensa vem de uma desconhecida ou da sua esposa? Qual é a ofensa que dói mais? É de quem você espera mais. De quem você mais espera é que vem a dor maior. Porque você não esperava que viesse dali. Por isso Jesus diz, quem o maior pecado tem, o meu povo que me entregou a ti. Este povo me esperava. Eles sabiam do Messias, mas não me reconheceram. Então, meus irmãos, a Bíblia não é antissemita. Está em moda falar agora de antissemitismo. Mas a Bíblia não é, a Bíblia é justa. E a Bíblia foi escrita por judeus, por israelitas, a sua maior parte. Embora quem nos escreve é um gentio. Mas a Bíblia, em sua maior parte, é escrita por judeus. E eles confessam, inspirados pelo Espírito Santo, que nós somos os culpados, em última instância.
Então, quando nós formos confessar o nosso pecado a Deus, façamos como Davi. Pequei contra ti somente. Eu fiz o que era mal perante os seus olhos. Eu sabia que não era para fazer e eu fiz, ó Deus. Perdoa o meu pecado. Assumamos a nossa responsabilidade. Porque nós conhecemos mais, irmãos. Nós devemos pecar muito menos. Que Deus se apiede de nós e tenha misericórdia. Mas vamos continuar? Olha só, versículo de número 21 diz assim, ora, a Cleopas continua falando, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Meus irmãos, diz aqui o texto, Cleopas diz que esperava, ou seja, o grupo de Jesus, os discípulos, junto com os apóstolos, esperavam que fosse Cristo que havia de redimir a Israel. Irmãos, mas Cristo fez isso. Ele redimiu o seu povo, mas talvez não como eles entendiam ou esperavam. É muito provável que eles entendiam e esperavam que Jesus o fizesse politicamente. Que ele redimisse a Israel como nação. Que ele enfrentasse e vencesse Roma. Que ele libertasse o seu povo, finalmente, das mãos dos vários impérios que lhes oprimiam desde a queda de Jerusalém. Mas Jesus veio fazer uma libertação maior, uma redenção superior. Ele veio nos livrar do nosso pior inimigo. E quem é o nosso pior inimigo? Somos nós mesmos. Ele veio nos livrar de nós mesmos. Ele veio nos livrar de um coração pecaminoso, de um coração de pedra, de um coração rebelde. É isso que ele veio redimir. E ele tem feito. Quando o seu Espírito vem habitar em nós e nos transforma interiormente. Ele tem feito isso, ele é a redenção de Israel. Nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, a quem ele redime poderosamente. Há muitos de nós ainda que esperam erroneamente Jesus libertá-los de uma coisa que Jesus prometeu não libertá-los agora. Há muitos que esperam de Jesus um governo no Brasil que redima a pátria. Mas ele não prometeu isso. Lembra, o meu reino não é deste mundo. Não quer dizer que ele não tem poder e soberania sobre este mundo. Mas a ideia é de que agora o reino dele não é daqui ainda. Será, mas não é. Ou seja, ele não foi entronizado, porque o mundo jaz no maligno, mas ele será Senhor, como é de tudo e de todos. E todos os olhos verão isso, e toda boca confessará esta verdade. Mas Jesus diz, agora este mundo ainda não é o meu reino. O meu reino agora é o da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Às vezes você está esperando que Jesus te redima apenas de enfermidades, problemas financeiros, relacionamentos. Veja, irmãos, ele faz tudo isso. E quando nós vamos bem nessas áreas, é ele que nos dá essa bênção. Mas ele tem algo muito maior. Então, às vezes você está triste porque você está esperando errado em Jesus. Você está esperando em algo que ele não te prometeu. Esses discípulos estavam tristes porque eles esperavam que Jesus os redimisse politicamente. Isso não aconteceu. Mas era culpa de Jesus? Jesus fracassou com eles? Não, era culpa deles. Eles estavam entendendo errado o que Jesus veio fazer. Jesus não veio te dar mais comida, mais saúde, mais dinheiro. Embora quando você tem essas coisas, é ele que dá. Mas ele não veio prioritariamente para isso. Ele veio para redimir a sua alma. Ele veio para te tornar um santo de Deus. É para isso que ele veio. E se você esperar nisso, segundo as Escrituras, você será feliz, porque isso acontecerá com você. Agora você andará triste sempre, se você esperar algo que Jesus não prometeu. Como esses discípulos estavam esperando. Por isso estavam tristes. Mas veja mais. E aqui é um ensino maravilhoso. Apesar deles não entenderem muito bem a obra de Jesus, para o que ele veio, né? Que parece aqui, não estavam entendendo muito bem. E por isso estavam tristes. Todavia, Gil, não deixou o presbítero Coates e Silvia e Hugo de andar com eles, João. Eles não entendiam muito bem, André. Mas Jesus não os abandonou. Não é maravilhoso isso? Jesus poderia nem ter andado com eles, porque eles não entenderam bem. Eles não prestaram atenção como deveriam em sua palavra, mas lá está Jesus com eles. Irmãos, às vezes muitos dentre nós, talvez todos nós, certamente todos nós, não entendamos a palavra como deveríamos, em muitos aspectos. Não é verdade? A palavra de Deus tem muitas coisas claras, mas tem muitas coisas difíceis também, que precisa de estudo, de dedicação.
Diácono Luiz e João querido, e presbítero Marcelo e Luci. Então, Marlinéia, nós precisamos, minha irmã, nos darmos ao estudo, mas muitas vezes nós ficamos aquém. Mas não é por isso que Jesus nos abandona. Ele continuará conosco. Ele tem paciência para nos ensinar, não é verdade? A gente ouve tanta coisa na igreja e a gente demora tanto para praticar, não é? O que Jesus, Cida, falou para os discípulos de Emaús serve para nós também. Ó, lerdos de coração, para aprender tudo o que a palavra diz. Vocês são muito tardios, vocês demoram muito. E é verdade. Isso é verdade quanto a eles, era verdade quanto a eles, é verdade com relação a nós também. Mas Jesus não nos abandona. Ele é bondoso. Ele continua conosco nos ensinando. E nós vamos aprender, viu? Porque ele completará a obra que começou a fazer. Nós vamos aprender. Ele tem várias maneiras de nos fazer aprender. Pelo bem ou pelo mal. Mas nós vamos aprender. E nós seremos santos como ele é. Ele não nos abandonará. Graças a Deus. Ele usará muitas vezes da sua bigorna, do seu martelo, para nos machucar. Para que nós aprendamos a ser santos. Porque não há bênção maior do que ser santo. Ele fará isso. E graças a Deus que ele não nos abandonará em nossos pecados. Graças a Deus. Ele não abandona aqueles que ficam aquém. Ele está com eles a ensiná-los. Graças a Deus por isso. Vamos para a última parte? Aqui raia o sol, naquele domingo nublado como nós estamos hoje aqui. Olha só o que continua Cleópas dizendo. Vamos ler juntos, versículo 22 a 26? Leiamos. É verdade também que algumas mulheres que estavam nos surpreenderam tendo ido e não achando, voltaram dizendo, pedindo a unção de anjos, os quais afirmam que de fato, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse: honestos e gratos de coração, para crer que tudo os profetas disseram. E até, irmãos, os discípulos tinham tudo para crer. Tudo para crer. Eles tinham, como Jesus diz, os profetas, a lei, todo o Antigo Testamento que profetizou o sofrimento do Messias antes que ele entrasse em sua glória. Eles tinham a evidência de que Cristo, depois de morto, havia ressuscitado. As narrativas começam a aparecer, as evidências começam a pular diante dos olhos deles. As mulheres disseram: olha, nós não vimos no túmulo, os anjos vieram, disseram que ressuscitou o Cristo, depois ele apareceu já a Pedro. Eles tinham tudo para ir bem, mas ainda assim demoravam para crer, como nós demoramos. E Jesus diz a eles: honestos e tardios e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aí, o que Jesus fala especificamente? Versículo 26 diz, Jesus continua: porventura, não convinha, não é verdade que as Escrituras ensinam que o Cristo deveria padecer antes de entrar na sua glória? Irmãos, não é verdade que a Bíblia diz, sempre disse desde Gênesis, que a semente da mulher, o descendente da mulher, haveria de sofrer antes de triunfar? Lembra quando em Gênesis 3,15 Deus diz a Eva: o teu descendente esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. A ideia é, enquanto Cristo triunfa, ele sofre. Ele precisa sofrer para triunfar. Isso estava no proto-evangelho. No primeiro evangelho, essa questão de sofrimento para a glória estava lá. Enquanto ele pisa Satanás, ele é ferido também. Ele sofre enquanto faz isso. E é interessante que Jesus, em João, aplica essa verdade de Gênesis 3,15 a ele. Ele diz assim: chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo, e o filho do homem será levantado para atrair todos a ele. A ideia de ser levantado é a crucificação. É assim que o príncipe deste mundo é julgado. Ou seja, no meu sofrimento, a minha glória será revelada. Eu vou vencer Satanás sofrendo pelo meu povo, pagando os seus pecados. E a obra de Satanás será desfeita. Então veja essa relação, sofrimento e glória. Meus irmãos, pense também no Salmo 118, quando o salmista do Antigo Testamento diz assim:
aquele que comia comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. A ideia de sofrimento do Messias. Depois o Salmo 118 diz assim, a pedra angular, a pedra principal, será rejeitada pelos construtores. Está vendo a ideia de glória? A pedra principal é a glória, Jesus Cristo é a pedra, a rocha. Ele será rejeitado antes pelos construtores. Então a ideia de sofrimento, rejeição é sofrimento. Então toda essa ideia de glória e sofrimento do Messias estava no Antigo Testamento. Por isso ele diz, vocês não ouviram isso no Antigo Testamento? Vocês não prestaram atenção no que os profetas disseram acerca de que convinha o Cristo padecer primeiro, para depois entrar em sua glória. E o que diríamos de Isaías 53? Quando diz, eis o servo do Senhor, ele levará o pecado de muitos, ele será moído pelas nossas transgressões. Isaías diz, ele há de sofrer, mas depois ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Deus lhe dará muitos por meio da sua obra, ideia de sofrimento e glória de novo. Está vendo como a Bíblia, o Antigo Testamento, falava dessas coisas? E aqueles homens eram lerdos para crer nisso. Nós também somos lerdos. Nós, como evangélicos, aqui no Brasil isso acontece muito, né, irmãos? No Brasil, os evangélicos gostam das mensagens de triunfo. É o evangelho triunfalista. Nós fazemos um recorte da Bíblia e, olha, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos glorificar, Deus vai nos honrar, mas nós não gostamos da ideia de sofrer antes. Nós fazemos como fizeram os discípulos de Emaús. Nós não prestamos muita atenção na parte do sofrimento. E veja, não é a parte que mais importa. Pense comigo. Porque a glória é fácil de passar por ela. Você precisa aprender a passar pela glória. Alguém precisa te ensinar a passar a bonança. Isso acontece naturalmente. Você se alegra naturalmente na bonança. Agora, é certo que nós precisamos ser ensinados a passar pelo sofrimento. Porque nós não sabemos. É nessas partes que nós também deveríamos nos concentrar mais. É a parte do sofrimento primeiro, para depois a glória com Cristo. Então não omitamos a doutrina do sofrimento para que venha a glória. Afinal, nós fomos chamados a sofrer também com Cristo. Lembra? Jesus vai dizer assim, João, se eles me odiaram a mim, eles odiarão a vocês. Não é maior o servo do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram e eu sou o Senhor, vocês também vão sofrer como servos. Mas vocês ainda, como servos, sofrerão. Então, primeiro o sofrimento, depois a glória. Lembra o que Paulo diz? Se com ele sofrermos, com ele certamente reinaremos. Então, que isso seja uma verdade para mim e para você, que você entenda isso. Que há sofrimento antes da glória. Renata, assim como com nosso Senhor. Sofrer em fazer a vontade de Deus em situações que nós não queremos. Mas minha irmã e meus irmãos, Deus nos dá força para isso. Lembra de Jesus? Ele está ali andando com você para te dar força para isso. Para te tornar como Ele, pela graça dEle. Ele fará isso, Ele fará. Porque Ele é poderoso e misericordioso para ti. Ele não vai te abandonar jamais. Irmãos, jamais nos abandonará. Aí, versículo 27, Jesus diz assim, o texto diz assim, Lucas diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Irmãos, isso aqui não é maravilhoso? Caminhando aqui para o fim. O fato de Jesus estar ressuscitado, ali, caminhando com os discípulos de Emaús, e quando os discípulos de Emaús duvidam que ele ressuscitou, ele não apelar para nenhum sinal miraculoso. Por que ele não apelou para nenhum sinal miraculoso? Por que ele não fez um grande sinal no céu? Por que ele não transformou alguma pedra ali a caminho de Emaús num pão? Por que ele não mostrou o seu poder miraculoso? Antes disso, ele foi às Escrituras. O texto diz que ele começou por Moisés expor nas Escrituras tudo o que elas diziam a respeito dele, irmãos. Isso não é poderoso, irmãos. Ele foi às Escrituras. Para fortalecer os seus discípulos, ele não fez nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha, mas ele abriu a Bíblia com eles, por assim dizer.
Ele começou a explicar as Escrituras, a pregar as Escrituras para eles, para fortalecê-los. O que aconteceu? Porque a Bíblia diz que depois eles dizem assim: não nos ardia o coração quando ele falava aquelas coisas. O coração dos crentes ardem quando a Bíblia é lida. E se o meu e o seu coração não arde, tem algum problema com o meu e o seu coração. Porque o coração do crente, ele arde quando as Sagradas Escrituras são expostas. Porque eles creem nela. Eles dão glória a Deus pelo poder de Cristo. Eles dão glória a Deus pelas promessas inefáveis, incomparáveis. Eles dão glória a Deus porque a Bíblia expõe os seus pecados. E lhes diz como lutar com eles no poder de Cristo e abandoná-los. Eles dão glória a Deus, isso arde o coração deles. Assim como ardeu o coração desses discípulos de Emaús. Cristo começou a expor desde Moisés, sim, Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados à lei de Moisés. Cristo era o Cordeiro, Cristo era o bode da expiação. Lembra dos bodes da expiação? Um era morto quando o sacerdote colocava a mão ali e os pecados simbolicamente eram colocados sobre aquele bode, ele morria ali pelos pecados. E o outro era lançado no exército depois de ser colocado no deserto, depois de ser colocado os pecados sobre eles. Cristo são os dois bodes. Ele morre pelos pecados e ele morre fora de Jerusalém. Ele não morreu no Gólgota, fora de Jerusalém. Os bodes simbolizavam a Cristo. O Cordeiro simboliza Cristo. Ele é o rei, o juiz esperado da época dos juízes e dos reis. Lembram-se? O povo clamava por um libertador. O povo clamava por um salvador. Os juízes falharam. Os reis falharam. A exemplo de Davi, como nós vimos, e Salomão também falharia. E todos os reis de Israel. Mas ele é o juiz e o rei esperado. Porque essa ansiedade do Antigo Testamento fala de Cristo. Fala do seu reino e juízo superior. Cristo era de fato, meus irmãos, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente de Abraão, em quem as nações seriam abençoadas. Lembra? Na tua descendência as nações da terra serão abençoadas. Deus diz a Abraão. É de Cristo que ele está falando. Cristo é o sumo sacerdote. De todos os descendentes de Arão eram dele sombra. Veja como o Antigo Testamento todo fala de Cristo. Na leitura da Bíblia, devemos ter em mente esse firme princípio de que Cristo é o assunto de todas as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E olhando a Bíblia com esses olhos, que Cristo é o assunto principal, você e eu seremos grandemente abençoados. O assunto principal da Bíblia não sou eu e você. Esse não é o tema principal da Bíblia. O tema principal da Bíblia é Cristo e a sua glória. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando você lê a Bíblia, não para melhorar só a sua vida, mas principalmente para conhecer a glória de Cristo, você será abençoado. Você será fortalecido. Você será edificado. Porque quando nós olhamos para Ele, irmãos, nós somos abençoados. Nós somos salvos. Terminando. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia ficar, versículo 28, fez Jesus menção de passar adiante. A ideia é de que ele fez um movimento de que ia continuar caminhando. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e já declina, e entrou para ficar com eles. Irmãos, está vendo a oração? Isso aqui é uma oração, Anésio, Laila. Isso aqui é uma oração, fica, Senhor. Tem até um hino, né? Fica, Senhor, porque já se faz tarde, né? Um hino. Tá? Isso é uma oração, fica, Senhor, conosco. Ele já estava indo, certo? Ele fez movimento para ir, Mariana, a Lucy, querida. Guilherme, querido. Alexandre, querido. Ele está indo, mas há uma oração. Fica, Ana, disseram os discípulos a Jesus. Fica conosco. E ele ficou. Irmão, você tem negligenciado a oração? A oração é a fonte da bênção, irmãos. É um meio de graça. Fica comigo, Senhor. Fica comigo nesse dia. Me abençoa nas coisas que eu tenho que fazer. Lá no trabalho está uma situação difícil. Senhor, eu estou passando dificuldade no meu lar. Fica comigo, Senhor. As trevas estão chegando na minha casa. Fica aqui comigo, Senhor. Seja a minha luz. Seja a minha salvação. Irmão, ore ao Senhor, irmão. Ore ao Senhor. O Salmo de Davi, Salmo 81, em um certo verso, Davi diz assim, o Senhor diz pela boca de Davi, ou pela pena de Davi, o Senhor diz assim ao seu povo,
Abre bem a boca e tá encherei. Abre a boca e eu vou enchê-la. O Salmo diz, no Salmo, contexto, de um povo que não busca o Senhor, que não procura o Senhor para ser abençoado, antes prefere os ídolos. Aí Deus diz, venham a mim, abram bem a boca. Vocês estão abrindo pouco a boca, por isso você tem comido pouco. Abre a boca bem e eu a encherei. Fala comigo, me busque em oração e eu vou dar bênçãos infinitas a você. Mas abre bem a boca, abre bem a boca, fala comigo a todo instante, me busque em oração e eu vou encher a vida de vocês. Vocês vão ver o poder que eu tenho na vida de vocês. Abre a boca. E Deus promete enchê-la, até que nós sejamos fartos. Os discípulos fizeram a oração. Sem a oração, Jesus não ficaria, estava fazendo menção de ir. Mas na providência, Jesus conta com a oração. Fica conosco, Senhor. É perigoso andar agora, já é noite, há muitos assaltantes, fica conosco. E Jesus não tinha nenhum problema, certo? Quem menos corria risco ali era ele. E ele se dá a ouvir a oração. E aí diz o texto que aconteceu que quando eles estavam à mesa, versículo 30, Jesus tomando do pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então, nesse movimento, nesta hora, pela providência divina, se lhes abriram os olhos. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O termo grego aqui, desaparecer, é tornar-se invisível, literalmente. Tornar-se invisível. Não sabemos qual que era a composição do corpo ressurreto de Cristo. Sabemos que era carne como a nossa, porque ele vai dizer a Tomé, toca aqui, bota a mão aqui, e ele comeu o peixe. Então não era um fantasma não, irmãos, era de carne. Jesus convida a Tomé, toca aqui, vem aqui a minha ferida na minha mão, coloca aqui tua mão aqui no meu lado, na minha ferida. E diz na Bíblia, depois desse ressurreto de Jesus, ele foi à praia e comeu peixe com seus discípulos. Então não era um fantasma, não era um corpo plasmático, nada disso. Era um homem de carne e osso como você, porém um corpo ressuscitado. E nós não sabemos a dimensão, a composição de um corpo ressuscitado. Nós saberemos, mas não ainda. E diz o texto que ele desapareceu no meio deles. Não é engraçado? Que quando Jesus expõe a Bíblia, ele está sempre presente, mas quando eles o reconhecem, ele vai embora. Um teólogo diz que Jesus quer que nós o vejamos na Bíblia. Bem-aventurado o que não viu, creu. Bem-aventurado o que não viu e creu. Ele quer que você o veja na Bíblia. Quando eles o viram, ele se retirou deles. Porque Jesus quer te levar a palavra. Olha o que Jesus diz. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam acerca de mim. Jesus está sempre conosco. Quando nós estamos sempre com Ele na palavra. Ele sempre está falando conosco. Nós estamos ouvindo sempre a voz dele, a nos guiar, a nos amparar e consolar. E Ele deseja que seja assim. Por isso Ele nos deu esse livro. Por isso que Ele, através do seu Santo Espírito, escreveu esse livro para nós. Porque é por meio desse livro, é apenas esse livro que Ele fala conosco hoje. Terminando. E na mesma hora, vamos ler juntos, terminando aqui. Versículo de número 33 e 35. Aí terminamos, vamos lá? E na mesma hora, levantando-se... O Senhor já apareceu a Simão, então os contaram o caminho e como fora por eles reconhecido. Irmãos, não há mais medo da noite. Esses discípulos, alguns teólogos creem que esta hora era mais ou menos às 9 da noite. Porque lembra quando eles saíram de Jerusalém, o dia já estava se pondo. E quando eles chegam a Emaús, já é noite, já é tarde. Fica conosco porque o dia já se declinou, já é noite. E agora eles não pensam duas vezes em voltar para Jerusalém, 10 quilômetros.
E eles não pensam, tanto que eles impediram Jesus de continuar porque estava tarde. É perigoso, fica conosco. Mas agora eles não veem mais perigo, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Agora eles sabem. Não há mais perigo, não há mais morte. Você tem medo da morte? Você tem medo de assalto? A gente tem medo dessas coisas. Mas tem gente que deixa de vir à igreja às vezes, por medo dessas coisas, irmãos. Os discípulos, depois de terem a certeza de Cristo ressuscitado, não tiveram. Isso pouco importava para eles. Eles queriam anunciar as boas novas. Eles queriam dar glória a Deus junto com o seu povo. Porque Cristo ressuscitou dos mortos. E se Cristo ressuscitou dos mortos, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Quem dera eu morresse indo para a igreja, irmãos. Quem dera eu morresse indo para a igreja. Quem dera a minha morte seja o seguinte. E se acontecer, não vou falar que eu profetizei não, irmãos. Eu sei que tem dessas, né? Quem dera. O pastor Paulo sofreu um acidente e estava vindo para a igreja. Deus o levou. Quem dera seja assim. Que eu morra a morte dos santos. Que eu morra fazendo bem. Que eu morra fazendo bem, irmãos. Porque o meu coração terrível, às vezes, quer me levar para o mau caminho, como o de vocês também querem levar vocês para o mau caminho. Que Deus nos guarde em seu caminho santo. E que nós morramos fazendo bem. Que eu morra a morte dos santos. Não tenha medo da morte. Cristo venceu a morte. Esses discípulos não têm mais medo da morte. Eles vão com coragem. Eles atravessam o deserto sem medo de ladrões, sem medo de animais selvagens. Porque o Senhor é poderoso sobre a morte. Eles não têm mais medo. Irmão querido, Cristo ressuscitou. A nossa vida não é mais vã. Nós temos a certeza de que ainda que morramos, viveremos com Ele. O apóstolo Paulo diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a amostra primeira, as primícias dos que dormem, daqueles que já partiram em Cristo. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos nós morremos, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, Jesus Cristo vive. Por isso a vida cristã é digna de ser vivida. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós também viveremos com Cristo. A maldição já foi removida de todo o universo. E nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Uma vida superior. Uma vida eterna. É o que nos aguarda. Isso tudo porque Cristo venceu a morte. A morte já não tem mais a última palavra. E aqueles discípulos de Emaús voltaram alegres nessa certeza. Sem medo da morte. Porque Cristo venceu a morte por nós. E nele nós estamos vivos hoje e sempre. Amém, irmãos.